Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O termo Ningen Iso, a cadeira humana, não deve ser assim tão estranho, pelo menos para aqueles que apreciam o heavy metal japonês, mais especificamente a banda de mesmo nome da cidade de Hirosaki, formada por Shinji Wajima e Kenichi Suzuki em 1987. Para quem gosta de heavy metal japonês e não conhece a Ningen Iso, tá aí uma sugestão para que verifiquem. É uma banda de excelente qualidade. Porém, o nome Ningen Iso foi tomado emprestado pela banda. Ele ficou famoso por causa dela, mas na verdade o título pertence a uma obra de Edogawa Rampo, uma história de horror e suspense cuja temática central gira em torno das mulheres que são ameaçadas, perseguidas, violentadas simbolicamente ou até mesmo fisicamente por homens que desenvolvem uma paixão platônica, uma obsessão doentia por elas, enviando recados, fazendo aproximações muito agressivas, claramente em tom de assédio, homens que patologicamente acreditam que teriam um papel fantasioso, incrível, acima da média, especial em suas vidas, ou que também acreditam que suas vidas não têm sentido sem aquelas mulheres. É algo muito doentio, é claro. Homens que utilizam de canais de comunicação, perfis públicos em redes sociais, por exemplo, para fazer assédios, ameaças, ou até mesmo conseguem contatos com assessoria, por exemplo, de mulheres famosas, pessoas realmente de perfil público, a ponto de descobrir endereço, telefone, fazer chamadas obscenas, ou como aqui no caso de Ningen Iso, a cadeira humana, o conto, e no caso também o mangá, ilustrado por Junji Ito, falarei dele daqui a pouco, desenvolver algum método de se aproximar dessas mulheres, abusá-las sem que elas saibam. E é neste elemento que reside o grande horror de Ningen Iso, aquela sensação de que aquele stalker, aquele creeper, está muito próximo da sua vida. São várias e várias histórias que eu diria que dizem respeito de mulheres em individual, mas comunicam situações que milhares ou milhões delas já passaram, de homens que de alguma forma entram em suas vidas e as adoecem, amedrontam a ponto delas não conseguirem mais sair de casa, ficarem completamente privadas dos seus gostos habituais, dos seus hábitos cotidianos, porque sentem medo de sua presença, daquilo que eles possam ou não fazer. É claro que tais casos, aqueles que nós acabamos por descobrir, ler em jornais, manchetes, dizem respeito a pessoas mais famosas. E isso no cinema, nós temos vários e vários exemplos de homens que descobrem endereço de atrizes, por exemplo, ligam para elas, fazem ameaças e enviam cartas. Mas é claro, isso acontece com muita frequência no cotidiano. Inclusive, este é um elemento presente em muitos casos de crimes passionais. Ameaças, cartas completamente constrangedoras, violentas, falando de situações ou imaginando situações. É repugnante pensar no conteúdo que acaba se presentificando nessas cartas. Um caso que eu lembro, por exemplo, do cinema, inclusive relativo a uma atriz do universo do horror, foi o de Adrienne King. Adrienne King, para quem não se lembra, foi a atriz, a Final Girl, do primeiro filme da franquia Sexta-feira 13. Adrienne King fez aquele filme, como vocês devem saber, foi a sobrevivente do primeiro Sexta-feira 13,
E depois um fã maluco assistiu o filme, ficou completamente fascinado com ela, de maneira doentia, é claro, passou a fazer ameaças, enviar cartas, ameaçar inclusive matá-la, caso ela não cedesse aos seus pedidos. E isso basicamente acabou fazendo com que Adrienne abandonasse a vida de atuação, abandonasse a sua carreira como atriz. Ela não queria mais ser uma figura pública, estar exposta, porque o medo de ser assediada, violentada por esse creeper, por esse doente, era tão grande que acabou desenvolvendo nela, né, síndrome de pânico. Ela tinha medo de sair na rua. E ela é apenas um caso de vários e vários outros casos que envolvem figuras públicas, mas também diz respeito à vida de muitas e muitas outras mulheres. Um medo muito comum, um sofrimento cotidiano que mulheres coletivamente passam, é o de serem atacadas por homens, e não ter como reagir, a quem pedir ajuda ou algo nesse sentido. Conversando com mulheres acerca de assédios cotidianos, em metrôs, em shopping centers, em qualquer lugar que seja, até mesmo no ambiente de trabalho, e muitas vezes não as escuras, as claras mesmo. Muitas mulheres relatam esse medo de serem atacadas, como é incômodo, aqueles olhos que as observam, as liberdades que muitos homens tomam de tocar seus corpos, não é algo legal, né? Para quem gosta de ficar encostando, abraçando, tocando e não sei o que, não é algo legal, não é porque é Brasil que isso é permitido sem a concessão do outro, e sabemos muito bem que tem gente que extrapola nesse sentido. O Brasil é um país caloroso, pode abraçar, apertar, não sei o que. Tem muita gente que aproveita disso. Mas também tem os stalkers, aqueles que observam as mulheres, as objetificam, como se diz no popular, as comem com os olhos. E na medida que nós conversamos com mulheres a respeito disso, nota-se claramente na fala delas muito medo, um sofrimento muito claro, explícito, um desespero em relação a essa objetificação. E também muito constrangimento, e até mesmo a presença de uma culpa que elas carregam e cuja responsabilidade, a culpa, está longe de ser delas. Essa culpa é fonte de uma violência sofrida. Mas muitas delas acabam se culpando, se privando de vestir o que gosta, de se expressar de maneira aberta, espontânea, até mesmo nas relações mais cotidianas, né? Quando um sorriso ou uma gargalhada, qualquer reação mais aberta pode ser interpretada por um homem, uma outra pessoa, como uma abertura, né? Um motivo para que ele se aproxime, a corteje sexualmente, ou acredite que ela está dando, digamos, bola, quando na verdade um sorriso é apenas um sorriso, um cumprimento é apenas um cumprimento, e nada mais do que isso. Conversem com mulheres, procurem ouvi-las sobre aquilo que elas passam nas ruas e no cotidiano, e vocês vão ter ideia do buraco imenso que isso é. Os olhos que as perseguem, os olhos que as comem, a insegurança de usar certas roupas em virtude da violência que elas sofrem. Os creepers, os stalkers, são coisas típicas do cotidiano. E em muitas situações há aquele desconforto, uma sensação que eu não conheço porque eu sou homem, é claro. Mas através da fala delas é possível notar que há um completo desconforto, um constante desconforto, porque na grande esmagadora maioria dos olhares masculinos há o elemento da objetificação, né? Eles a perseguem com os olhos, é completamente constrangedor. E o que ninguém ISO, a cadeira humana, vai trabalhar é essa sensação,
Essa sensação de estar sendo perseguida, comida com os olhos, ameaçada por uma figura masculina que é direta, é invasiva, é completamente desonrosa, é algo muito degradante, e as mulheres, no caso, estão em uma situação de completa desassistência. Elas não sabem o foco, se sentem observadas, sabem que estão sendo observadas, há esporadicamente uma aproximação do stalker, ele manda textos, ele faz cortejos repugnantes, onde ele demonstra uma clara idealização fantasiosa de que ele é importante para a vida da mulher e ela é importante para a vida dele. Ele se faz presente e ele a assombra a nível mental, psíquico, a ponto da saúde mental da mulher ficar cada vez mais comprometida, como nós vemos em casos, em situações reais, de mulheres que desenvolvem realmente uma síndrome do pânico ou até mesmo uma fobia social. Ningen Izo, A Cadeira Humana, é um conto de época que trata exatamente dessas questões, de mulheres que são assediadas, que há um foco de assédio, mas uma não claridade, uma não certeza de onde o agressor está, onde ele reside, o que gera um pânico generalizado. Elas têm medo até de sair de casa. E é uma ameaça constante a qual elas não recebem assistência, elas não têm alguém que as ouça ou alguém que pode ajudar a fazer alguma coisa por elas. Elas ficam completamente à mercê dessa mente doentia, até que tudo termine, como é bastante previsível acontecer, de forma trágica, ou então com danos que normalmente tendem a ser irreversíveis ou demandam, em situações reais, anos e anos de terapia. Infelizmente, Ningen Izo trabalha essas questões, e em um contexto que nós sabemos bem, bastante acentuadamente patriarcalista, que é o contexto social japonês. O conto do Edogawa Rampo é definitivamente um clássico do horror e suspense japonês, e não à toa inspirou bandas musicais e até mesmo o mestre mangaka do horror, Junji Ito. Aqui apresentando um one-shot, bem curtinho, como é típico do trabalho dele, onde ele faz uma adaptação não literal da obra do Rampo. É a mesma história, mas Junji Ito, no caso, toma algumas liberdades criativas, inclusive inserindo um final muito mais macabro e perturbador do que algo que o Edogawa poderia imaginar e inserir na sua obra original. O Ito Sensei tem estilo, uma própria identidade, e normalmente ele trabalha elementos do horror partindo de elementos da realidade. No entanto, exacerbando esses elementos, tornando-os mais fortes, mais, digamos, perturbadores para o nosso tato, para a nossa percepção sensorial, para os nossos sentidos, e não apenas o sentido visual. No caso aqui, como ele não está abordando uma história escrita por ele, mas referenciando um outro autor, ele é bastante respeitoso, ele respeita a essência, o conceito da obra original. Porém, ele retrata essa mesma obra através da sua caneta, através da sua pena, através do seu desenho, do seu traço. E como sabemos, Ito Sensei tende a ser muito explícito nas resoluções, no desenvolvimento e também nas resoluções de sua obra. E Ningen Izo não poderia ser uma exceção. Essa história aqui, por ser uma colaboração, por partir de uma história de outro autor, sendo adaptada pelo Ito Sensei, não é tão famosa como obras como Uzumaki e Tomie, seus clássicos absolutos.
evidentemente. Mas eu diria que é uma das mais aterrorizantes que talvez o autor, o mangaka, tenha expressado em tela, tenha desenvolvido de certo modo. Porque embora o desenho, a sua arte não seja tão grotesca ou surreal como em muitas das suas outras obras, aproximando o horror real de uma coisa completamente fora da casinha, over the top, mas mesmo assim sempre presente naquela linha limítrofe entre a realidade e sobrenatural. Embora essa obra não tenha esse tom, esse traço, é exatamente isso que faz de Ningen Iso tão aterrorizante, porque ela é plausível. Ela é plausível porque parte de algo muito cotidiano no Japão. Os abusos. Abusos no Japão são frequentes, cotidianos, acontecem em todos os lugares, homens levantando saias de mulheres, coisas desse tipo. Basta abrirem jornais, lerem sobre o assunto. Assédio no Japão é uma praga, uma completa praga. Então é um elemento do real. Mulher ou homem com um pingo de decência que entra em contato com uma obra como Ningen Iso, fica completamente enojado, aterrorizado, é triste. É triste, é revoltante e, ao mesmo tempo, muito repulsivo. Mas é exatamente isso que faz dessa pequena obra, desse one-shot de Ito Sensei, um dos mais aterrorizantes que ele já trabalhou, mesmo não sendo uma história original dele. Porque o tato é muito forte. É algo que nós vemos todos os dias. Inclusive algo que nós vemos e em muitos momentos nos calamos, nos omitimos quando nós não devíamos fazer isso. É revoltante, é humilhante, é degradante e, bem, horror é isso, né? Um horror que comunica a realidade é mais aterrorizante, evidentemente, do que horrores que nós podemos sentar, nos acomodar em nossas poltronas e assistir sem nenhuma preocupação. No caso, eu utilizo aqui o termo poltrona porque é exatamente o elemento escolhido pelo assediador para assombrar sua vítima. Um traço típico desse tipo de violência simbólica é que, normalmente, os assediadores eles são capazes de fazer o que eles dizem que vão fazer totalmente, mas a esmagadora maioria deles, além de ser abusador, agressivo, violento, é também covarde. Eles se escondem atrás de fakes, eles não revelam sua identidade, eles sabem que estão cometendo um crime e por isso apagam os traços, as possibilidades de rastreá-los de algum modo, são covardes. E o fato de não saber quem são, onde estão, é algo que limita muito, como eu havia mencionado antes, as possibilidades de existência de trânsito das mulheres em ambientes sociais. O medo é muito grande. Então, o que acaba por se desenvolver a posteriori é uma clausura, que é tanto física, material, como também mental. É o enclausurar-se em ambientes controlados, casa e pequenos locais, como também a clausura mental, devido ao fato do medo constante de que, caso elas se exporem, esse agressor irá as atacar, irá as encontrar. É um duplo movimento de clausura física e mental. Só que o interessante em Ningen Iso é que o Edogawa e, obviamente, o Junji Ito, eles invertem essa lógica, porque a clausura é construída para que a mulher agredida, a vítima, fique dentro e o agressor fora, que ele esteja do lado de fora do muro. Só que, através de um objeto específico, a poltrona,
O Edogawa e o Junji Ito, graficamente, utiliza um objeto que é um objeto íntimo, principalmente para pessoas que gostam de fazer leituras, escritores, que no caso é a profissão, né? A profissão, no caso, da protagonista aqui é de escritora. Eles utilizam um objeto íntimo, mais próximo e frequente dessa pessoa, que é tanto o seu instrumento de trabalho, como os textos, referências, consultas que ela faz, pesquisas que ela faz, ou as canetas, né? Aquilo que ela utiliza para trabalhar. A poltrona, um lugar onde ela possa meditar, refletir, revisar seu trabalho, se acomodar para escrever. Cadeiras, poltronas são objetos íntimos, e quem as utiliza para algum propósito deve se identificar muito com a situação aqui representada. E isso, obviamente, tende a aumentar muito o nível de terror que a situação toda representa. Invertendo a lógica da clausura com o agressor fora, Edogawa e Junji Ito colocam o agressor dentro, próximo, presente, incluso nesse objeto íntimo, mas sem... Aí tem o elemento da repetição, é um elemento que se mantém, sem que a vítima, no caso, saiba. Quando a vítima normalmente se fecha, se tranca e o faz para evitar que o agressor aproxime-se dela, ela continua não sabendo onde ele está, mas existe ainda uma segurança, né, ou uma falsa segurança de que ela estará bem. Na verdade, ela já não está bem. Sua vida está sendo completamente destruída, seu emocional indo para o ralo. Uma vítima não está bem. Mas no caso aqui, a alienação sobre a presença tão próxima do agressor é algo que faz de Ningen-Izo uma coisa absurdamente macabra. É muito macabro o que nós vemos aqui. Só de imaginar tal situação, é aquela situação mesmo que alguns dos ouvintes já devem, infelizmente, ter presenciado na vida, quando algum estranho entrou em suas casas, tentou roubar vocês. No caso das mulheres, bate aquele medo, né, de que roubem objetos de valor, mas também, sei lá, dá uma louca no cara e ele tenta abusar, né, da pessoa. Existem vários casos, né, muitos relatos disso, em assaltos, por exemplo, né, invasões domiciliares. Mulheres pensando, temendo, né, a possibilidade de que um assaltante roube objetos de valor, mas no processo também acabem de alguma forma abusando sexualmente delas. É um medo muito real. E imaginar que esse sujeito está dentro da nossa casa, sem que nós saibamos, e pior, naquele objeto que é tão presente, o nosso braço direito em todas as nossas atividades cotidianas, profissionais de lazer, que no caso de um escritor é a sua poltrona, é aterrorizante. É aterrorizante. E na medida em que Junji Ito vai apresentando graficamente como esse sujeito está ali, e como a vítima não sabe que ele está, e ao mesmo tempo ele vai se aproximando cada vez mais e mais dela, e destruindo sua psique, sua paz de espírito, acabando completamente com toda e qualquer segurança dela. Nós estamos falando aqui de uma poltrona para uma escritora. É como uma roupa íntima para ela. Entendem? É ter o agressor dentro da roupa íntima. E a alienação, o fato dela passar horas na cadeira, a alienação sobre si, a alienação sobre ele, ela não sabe de nada, e ele estar dentro da cadeira, é como se ela estivesse sentada no colo do agressor. E o agressor, entendem? Gozando com isso. É de uma repugnância, é de um nojo que não dá para colocar em palavras, meus caros.
Vocês têm que conferir o one shot, conferir o mangá, para vocês sentirem por si próprios o que eu estou mencionando. Isso se depois dessa minha descrição vocês ainda quiserem fazer isso, tiverem vontade de fazer isso. É extremamente repugnante. É uma das coisas mais repugnantes que eu já vi em mangá. Não precisa ser over the top, não precisa ser um trabalho gráfico, gore, muito fora da casinha para gerar em nós esse incômodo, sabe, esse embrulho no estômago, que foi exatamente o que eu senti ao ler Ningen Iso pela primeira vez. Um embrulho no estômago, é muito tenso. O final, o desfecho que o Junji Ito criou para o mangá, que é diferente do conto, é bizarro, é macabro e graficamente falando, muito mais extremo do que o momento onde nós nos damos conta que ela está sentada nele. Sentada nele sem saber. Muito mais gráfico. Mas o incômodo gerado só pela ideia dela estar sentada nele sem saber é o momento menos gráfico, mas ao mesmo tempo mais tenebroso que nós podemos encontrar aqui, indubitavelmente. E é isso que eu acho interessante, impressionante e realmente marcante em Ningen Iso. É uma ideia, uma concepção, uma ideia muito colada no real, em violência real, que simplesmente denigre o leitor, não apenas as vítimas, mas o próprio leitor, né, como ser humano, sem necessidade nenhuma de apelação. Não é apelação. Ningen Iso não é apelação. Ningen Iso é muito japonês. Acontece isso todo dia, lá. Acontece aqui também, mas lá muito. E isso é tolerado. Isso é tolerado. Entendem? Não há para onde correr. Há muita gente gritando e pouca gente querendo ouvir. A protagonista aqui grita, mas ninguém a escuta. E o desenrolar da história, o desfecho da história, como ela termina, é trágico. Independente da interpretação que vocês possam fazer. Onde mais de uma interpretação, por exemplo, é possível. Mas de qualquer forma, é tragédia. É tragédia. Tragédia anunciada e que ninguém deu importância suficiente. Isso é horror. Horror. E o que me faz selecionar Ningen Iso e considerar esse one shot, embora não seja uma história original do Junji Ito, um excelente complemento, uma excelente momento da sua obra também, porque a história de Edogawa recebe um complemento, uma interpretação muito poderosa do mangaka, que torna a sua história original ainda mais tenebrosa do que ela já era. É tenebroso. Então, para aqueles que jamais leram Ningen Iso, ou não quiseram fazer isso porque não é uma obra 100% original do Ito Sensei, se vocês tiverem estômago e plena consciência de que estarão entrando em contato com uma história de horror muito calcada, muito próxima da realidade, se vocês tiverem estrutura psíquica para isso, confiram-na. Ningen Iso é, com certeza, um holofote de toda a carreira do Ito Sensei. O texto de Edogawa, no caso a concepção original dele, né? O texto foi modificado, mas a concepção original do Edogawa, retratada aqui por ele, tem uma química muito forte. E uma química que, claro, só poderia apontar, a única possibilidade de apontamento seria para a sensação de completa repulsa e horror para esse elemento tão absurdo da realidade e
que é repetitivo, presente na vida de muitas e muitas mulheres. E é isso. Creio que já me estendi demais. Como falei, se trata de um one-shot, uma obra bem pequena, que não tomará muitos minutos do cotidiano de vocês. Típico mesmo do formato que o Junji Ito gosta de trabalhar. Embora seja breve, se de alguma forma a temática dialoga com uma experiência real que algum dos ouvintes já deve ter passado na vida, eu não recomendo se vocês não estiverem um dia bom, tá? Um dia bom para possivelmente entrar em contato com telas, né, com ilustrações do mangaka que possivelmente façam com que vocês se lembrem de coisas muito desagradáveis do seu passado e que talvez vocês não tenham superado. Se é o caso, minha total solidariedade a vocês. Mas, quando for um momento oportuno, e caso algum dia vocês queiram fazer uma crítica voltada a isso, Ningen Iso é um excelente ponto de consulta e até mesmo de referência, caso vocês queiram colocar em suas dissertações e trabalhos. Pontual, uma crítica pontual, sem censura, bate forte na sociedade japonesa e, claro, é uma crítica que se aplica a muitos outros contextos sociais de vários outros países. Na verdade, talvez de todos. Enfim. Um abraço a todos, obrigado por ouvirem e saudações corvídeas.